Muito bem, agora são 9 horas e 59 minutos, 9h59. Bom dia para você que está curtindo o nosso programa aí de Rádio Ligado. Agora é hora do programa da Rosa, ao vivo aqui na Liderança FM, todas as sextas a partir das 10 horas da manhã. E o nosso tema de hoje, você já pode correr aí para o seu WhatsApp e mandar sua pergunta através do 999519407. A pergunta é: aprenda a dizer não sem sentir culpa, né, Rosa? Bom dia, tudo jóia, Rosa? Bom dia, Darley. Bom dia, amigas, amigos da todas as sextas na nossa Rádio Liderança, né? Eu espero que as pessoas gostem do assunto de hoje, né? Foi escolhido com muito carinho e eu particularmente acho que esse é um tema que vai interessar muitas pessoas, Darley, principalmente as pessoas que têm bom coração, aquelas pessoas que são boas e justamente por isso elas têm esse problema que a gente vai discutir hoje, né? Portanto, eu falo assim com as pessoas: se você é do tipo que costuma dizer sim quando quer dizer não, né? Se só alguém pedir alguma coisa que você diz sim para aquela pessoa, mesmo sem querer, ou mesmo sem ter tempo para fazer, para a pessoa vai e faz, esse programa foi feito especialmente para você. E sem falar, né, Darla, que no fundo todos nós temos certa dificuldade de usar a palavra não. Uns têm dificuldade de dizer essa palavra, outros têm dificuldade de ouvi-la, né? Aí nós disfarçamos nosso sentimento, agimos sem querer com as pessoas e sem falar em quantas pessoas acabam aproveitando dessa dificuldade que a gente tem de dizer não e abusam da nossa fraqueza, né? E fazendo às vezes até chantagem emocional, chantagem real na vida da gente, nos causando culpa quando a gente, como os filhos estão usando desse artifício do pai não conseguir falar não para eles. Então eu acho que é um assunto que vai interessar todo mundo, principalmente as pessoas que têm essa dificuldade. Acho que vai esclarecer um pouco sobre isso, viu? Obrigado, seja bem-vindo também. Então vamos falar, né? Todos vocês. Ô Rosa, essa dificuldade de falar não seria porque o sentimento da pessoa é ruim quando ela fala isso? Você está falando que a pessoa sente quando ela fala não, que ela fica triste com ela, ela sente mal em falar não? Ah, tá. Então tá. Então assim, Darlene, né, muitos de nós sentimos na palavra não aquela sensação de autoritarismo da outra pessoa com a gente, né? A gente sente como se estivesse sendo abandonado pelo outro quando ele diz não pra gente. Então, assim, muitos de nós pensam que se a gente falar não para aquela pessoa, nós estamos abandonando a pessoa, nós estamos deixando de lado aquela vontade da pessoa e desejo dela. Só para você ter uma ideia, Darley, quantos pais recebem os filhos de volta depois que eles já casaram, que eles tiveram família e que eles separam e passam a tratar esses filhos depois que eles voltam para dentro de casa, depois da separação deles com a esposa ou com o marido, como se fosse crianças ainda, ao invés de dar para eles uma força para superar a separação do casamento, né? Então, assim, e retornar o comando da vida deles. Aí os pais acolhem, como se eles fossem aquela criança de novo, e fala com eles: não, pode ficar aqui comigo, o papai e a mamãe vai fazer tudo para você, como se fosse uma criança. Isso não é... o que eu falo com as pessoas é o seguinte: quando você põe esse filho, que ele já teve uma vida de casado, fala com ele: não, vai cuidar da sua vida, vai fazer as coisas, vai arrumar uma casa para você, vai arrumar suas coisas. Isso não é renegar o filho, né? Como muitos pais pensam, não. Quantas vezes acontece muito, de quantas esposas, às vezes, por sentir culpa, Dália, às vezes culpa por nada, ela nem tem culpa de nada, elas aceitam se anular como pessoa dentro de casa, aceitam maridos agredi-las, muitas vezes fisicamente, verbalmente, pensam que tem obrigação de aguentar o mau humor do marido, porque ela está casada, aquele marido que reclama de tudo, ou aquela esposa que reclama de tudo, e às vezes aquele marido que esparrama no sofá, sem tirar até o copo do chão onde ele deixou, e a mulher é que tem que ir lá pegar. Quando a mulher diz não nessa situação, ela está dando um basta nessa imaturidade do homem. Né? Nós temos vários homens imaturos que estão aí e que a mulher não consegue falar não para ele. Quando ela faz isso, né, ou o pai faz isso com o filho adolescente, que o filho, onde ele está, ele chega da escola, joga a meia num lugar, joga a mochila no outro, joga o sapato no outro lugar e a mãe tem que ir catando, ou a funcionária da casa, ou o filho mais novo vai catando. Então, assim, quando os pais não fazem isso, ou a pessoa da casa fala que não, você vai catar sua bagunça, você vai arrumar sua bagunça. O que você está querendo dizer para a pessoa é o seguinte: cresça. Você já está adulto, você já está adolescente, você pode ajudar dentro de casa. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não fazem isso.
Elas preferem juntar aquilo, falam assim, dá muito menos trabalho pra mim eu ir lá e pegar aquela bagunça e juntar, do que eu ficar mandando ele 1, 2, 3, 4 vezes. Eu me desgasto muito mais de ficar falando 1, 2, 3, 4 e a pessoa não me obedecer. Então, assim, eu tenho que aprender a falar não até nisso pra pessoa. Falar que não, você que junta sua bagunça, eu não vou juntar, não. Você arruma seu quarto, eu não vou arrumar nada, não. Isso é falar não pro outro. Não é? Então é por isso que precisamos dizer não, Rosa? É por isso, Darla, esse é um dos motivos. E é um dos motivos importantes, né? Eu falo assim também, né? Quantas pessoas, às vezes, carregam nas costas outras pessoas, que as pessoas que são dependentes financeiramente do outro, mesmo tendo saúde, podendo sair de casa, trabalhar igual todo mundo, fazer um serviço igual todo mundo, e os pais falam assim, ah, não, deixa ele aqui, deixa ele, eu aguento, eu dou conta de sustentar ele, pode ficar aqui. Na verdade, não é só a família que está levando prejuízo, não é só o pai e a mãe que está levando prejuízo quando aquele filho é adulto, já está dentro de casa sem trabalhar, sem arrumar um emprego. Ele também tá. Porque como é que é? Isso é dar um soco na sua autoestima. Ah, sim. Aquela pessoa que fica dentro de casa sem ter um trabalho, sem ter uma profissão, sem ter um nada, objetivo, né, na vida, tá levando um soco todo dia na autoestima dela. Tipo, eu não consigo, tá todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo alguma coisa e eu não dou conta, eu tô aqui dentro de casa, sem fazer nada, sem um emprego, sem nada. Então, assim, é preferível você falar assim, vai caçar um serviço, seja o que for, vai trabalhar. Boa. Porque aí a autoestima da pessoa até, como diz o povo, ganha um upgrade, né? Ah, sim. A pessoa fica entusiasmada e tudo, assim. Quantas pessoas aproveitam da boa vontade do outro, Dali? Elas usam, abusam das outras pessoas, às vezes abusam das boas intenções do outro, fazem o outro sofrer e no final ainda acham que o outro é que tá errado. Né? Ainda acho que o outro é que tá errado. Ah, meu pai é obrigado a fazer isso. Não, seu pai não é obrigado, ele era obrigado quando você era criança. Hoje não é mais não, né? Por isso, se a gente aprender a dizer não, a gente acaba ajudando muita gente, muitas pessoas a encontrarem o caminho delas, a trabalhar a autoestima delas, a se tornar pessoas mais autoconfiantes. Então, muitas vezes, quando você diz um sim pra pessoa, você tá impedindo a pessoa de crescer. Muitas vezes, quando você chega lá e fala com o filho, ah, deixa que o papai resolve, deixa que a mamãe resolve, você está impedindo o seu filho de crescer, você está impedindo o seu filho de arcar com as consequências daquilo que ele fez. Então, na verdade, todos nós sabemos disso, mas a gente não faz. Então, não adianta eu saber de uma coisa e eu não colocar em prática aquilo que eu sei. Então, a gente leva a vida alimentando os erros das pessoas, principalmente de filho, passando a mão na cabeça da pessoa, colocando pano quente nas falhas da pessoa. Quantas mulheres colocam pano quente na cabeça de marido, né? Fazer, ah, não, eu aguento, ele vai mudar, ele é novo. Quando ele ficar mais velho, ele vai mudar. Então, assim, quando a gente diz não, a gente mostra para a pessoa quem a gente é e o que a gente quer. É importante você saber disso. Eu falo com as pessoas muito isso, Dália. Dizer não evita o desgaste da gente e mantém a nossa saúde emocional nos relacionamentos. É importante isso. É ter coragem de fazer isso. Respondi? Ah, certinho, velho. Que é isso? Então tá bom. E, Rosa, eu penso assim que dizer não evita muitas preocupações, né? Muitos aborrecimentos. Demais, Dália. Isso tá ótimo. Evita sim. Com certeza evita, né? Quantas preocupações, evita cansaço, né? Evita problemas, né? Você arranja, quantos problemas você arranja por não dizer não para as pessoas, né? É tempo perdido que você tem, às vezes, chateação que você tem que enfrentar. Muitas vezes a pessoa que está acostumada a falar sim, 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 ela não consegue dormir direito à noite, ela contrai dívida, porque os filhos querem tudo, ela não consegue falar não para os filhos, e aí ela vai contraindo aquele monte de dívida, né? Tudo por não conseguir fazer isso. Tudo por não conseguir falar não para as pessoas. Quando a pessoa aprende a dizer não, ela faz com que as outras pessoas cresçam realmente. Né? Ela consegue isso. Ela faz com que elas percam aquele medo de enfrentar a vida de frente. E é uma coisa que todo mundo precisa. Aprender a enfrentar a vida de frente. O Khalil Gibran, ele fala isso de forma muito bonita. Ele fala assim: os pais são o arco, o filho é a flecha. Quanto mais longe a flecha for, mais você terá cumprido a sua função de arco. Então, assim, isso é ajudar o filho a crescer, é ajudar o filho a caminhar para a vida, é ajudar o filho a vencer as dificuldades dele, é vencer os desafios dele. Então, assim, é importante, né, dizer não para os filhos quando você precisar, quando for preciso disso. Educar não dá ao filho tudo que ele quer, não é dar ele, ou é deixar ele fazer tudo que ele quer fazer, não.
né? A pessoa como pai ou como mãe, ele viveu mais do que o filho. Então ele tem responsabilidade, ele conhece mais o mundo. Então é responsabilidade dele dizer para o filho o que é certo, o que é errado. É responsabilidade das pessoas que são mais velhas mostrar para os mais novos que o mundo não é aquilo que ele está imaginando. Então, assim, tem que ter cuidado com os amigos também, né? Quase todos nós temos um amigo que às vezes acaba abusando da nossa boa vontade, até um adulto, um idoso, uma pessoa. Então, assim, diga não com carinho, mas diga. O que eu falo com as pessoas é o seguinte, eu aconselho, diga não com carinho, mas diga, por favor. Então, assim, quando você faz isso, se a pessoa for seu amigo, se a pessoa realmente gostar de você, ela vai superar o seu não. Ela só não vai superar se ela realmente não for seu amigo ou não gostar de você. Não é? Você não acha que é assim? Sim. Eu acho que é. Oi. Mas é difícil, né, demais negar, assim, alguma coisa, algo pra alguém que a gente gosta, principalmente que as pessoas que a gente ama, né? Você concorda comigo? Demais. A gente ama demais, né? Um filho, um esposo, um pai, um irmão. Demais, Dali. Negar para quem a gente ama é um dos principais exercícios de maturidade desse planeta, né? Eu falo que é um exercício de maturidade. Né? E eu digo mais, no geral, o que dificulta isso é muito mais do que amar, né? É o medo de receber não, muitas vezes, da outra pessoa. Isso dificulta, assim, aquele medo da pessoa de falar não pro outro, é tipo assim, será que a pessoa vai continuar me amando? Será que a pessoa vai continuar me aceitando? Será que eu vou ser aceito mesmo falando não para aquela pessoa? Então, assim, muitas vezes o que está inconscientemente aí atrás disso não, de não dizer não, não é nem aquela coisa, é porque eu amo demais que eu não consigo falar não. Muitas vezes é o medo da rejeição. Se eu falar não pro fulano, será que ele vai gostar menos de mim? Os pais em época de separação tem muito isso, né? Eu atendo muito casais que estão separando. Então, assim, em época de separação, os pais ficam com aquele medo, né? Será que meu filho vai gostar mais do pai ou vai gostar... Será que ele vai gostar mais da mãe? O pai tem esse medo. Aí a mãe, será que ele vai gostar mais do pai? Aí os dois começam aqui a competição. Aquele medo de perder o filho pro outro, muitas vezes faz com que eles acabem falando sim para tudo que o filho quer. O menino quer uma bola, o pai vai e compra. Aí a mãe chega pra mim e reclama. Não é possível, ele tá dando o menino tudo que ele quer. Tu nunca foi desse jeito, nunca deu ele tudo enquanto é presente, agora tá enchendo ele de presente. Aí vem aquele medo do pai, por isso que ele faz isso. Muitas vezes o pai fala assim, a mãe nunca fez isso com ele, nunca andou com ele tal hora, nunca adulou ele desse jeito, agora tá adulando demais. É querendo tirar ele de mim. Então tem esses medos, as próprias pessoas têm esses medos. Medo do outro, medo do seguinte, ele vai gostar mais de fulano do que de mim. Ele vai querer ficar com a mãe, vai querer ficar com o pai e eu vou perder o meu filho. Então, assim, muitas vezes o que está inconscientemente ali atrás disso, igual eu tô te falando, nem é aquela questão de eu amo demais meu filho. É a questão do seguinte, ele pode me rejeitar. Ele pode não gostar tanto de mim igual ele gostava antes. Então, o que eu falo com as pessoas é o seguinte, as pessoas não gostam do outro pelas coisas que ele dá, não. Você gosta do outro pela relação que ele estabelece com você. Então, assim, a culpa, ela dificulta a expressão do não. A pessoa que se sente culpada, ela tem dificuldade de falar não para o outro. Então, muitos de nós crescemos acreditando que pessoas boas, elas têm que ajudar o tempo todo. Eles passam uma mensagem para a gente na infância de que as pessoas boas é aquelas que ajudam o tempo todo, sempre em qualquer situação, mesmo à custa do próprio sofrimento. Então, quando a gente foge disso, a gente acha que a gente está errado e que a gente sente culpa daquilo. Então, assim, a pena ou dó é outra razão, Darley, muito importante, que a gente morre de piedade pela pessoa que pede ajuda, mesmo sabendo que ela está abusando, a gente fica com dó dela. E aí a gente acaba fazendo aquilo que ela está pedindo. Né? E assim... A gente vai passando, a gente não quer dizer não consegue dizer não, porque a gente acha mais fácil, muitas vezes, falar sim para o outro, do que negar para ele. Né? A gente vai ter que, quando a gente nega, muitas vezes a pessoa acha que ela é obrigada a justificar para o outro porque ela está negando, ela acha que ela tem que explicar os motivos do não, ou então ela tem que inventar uma desculpa. E aí ela fala assim, não, eu acho muito mais difícil, eu prefiro falar assim, sim, eu vou fazer e pronto, do que eu ficar falando, não, eu não posso fazer por isso, por aquilo. Me dá mais trabalho falar que eu não posso, justificar que eu não posso, do que falar para o outro que eu não vou fazer. Então, assim, o que eu falo para as pessoas, aquelas que gostam muito de ajudar e que estão o tempo inteiro esgotadas de tanto ajudar, de tanto fazer coisa para o outro, eu falo com ele. Outra coisa que ela tem que prestar atenção é não aceitar chantagem em hipótese alguma.
e aprenda a se virar. Eu falo assim, tem chantagem emocional e tem a chantagem em coisa. Se você não fizer isso pra mim, eu não vou gostar de você. Criança pequena tem muito isso, né? Quando tá com 3, 4 anos. Se você não fizer isso pra mim, eu não vou gostar de você mais. Mas, na verdade, ela vai continuar gostando. Ela só falou naquele momento. Então, eu falo com as pessoas, você não tem que aceitar chantagem, mas você também não tem que viver pedindo favor. Porque se você vive pedindo favor pros outros, quando ela pede, você não pode negar, né, Dari? Então, você vai ter que atender. Tem isso também. Rosa, é o seguinte, e você tem algumas dicas, aliás, assim, para conseguir falar assim, dizer não para a pessoa, existe algumas dicas, algumas informações assim que você pode passar para o cliente que está nos, aliás, para o ouvinte que está nos ouvindo agora, sobre dicas, por favor? Tem sim, Dali, né? Todo mundo tem dica de alguma coisa, né? Então, a primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que fazer é enfrentar o medo dela. Né? O medo, às vezes, de ser rejeitado, o medo da pessoa não gostar tanto dela, porque ela faz isso por medo. E se fulano passar a não gostar tanto de mim igual ele gosta? Então, assim, nossos medos são coisas que estão na imaginação da gente. 99% dos medos que a gente tem são medos causados pela imaginação, não são medos reais. São medos de coisas que eu imaginei. Então, sim, coisas que nem existem e que nunca vão existir. Às vezes, a pessoa nem vai reagir como a gente pensa e a gente imagina que aquilo vai ser nossa senhora, vai ser o fim do mundo para ela. E, às vezes, para ela, aquilo não tem nem tanta importância igual tem para mim. Então, outra coisa, é preciso enfrentar aquela questão da culpa. Nós temos que aprender a enfrentar nossas culpas. E não é culpa da pessoa se o outro está numa situação difícil, né? Você só ajuda o outro se puder. Se puder, né? É uma coisa que as pessoas têm que pensar. Eu só vou ajudar quando eu posso. Não adianta também, como diz o povo, desvestir um santo para vestir outro, né, Darley? Supere a pena, eu falo com as pessoas, pensa bem, será que a pessoa que te pede algo, ela é tão vítima assim? Será que ela está sendo vítima realmente? Será que ela não é capaz de resolver o problema que ela está te pedindo para você resolver para ela? Quem sabe ela mesma é capaz, mas fica muito mais cômodo ela te pedir do que ela tentar se virar e resolver aquilo. Sem falar que você pode contribuir para a pessoa ficar nessa o resto da vida. Né? Por exemplo, se você sempre empresta dinheiro para um irmão que sempre está te pedindo, ele nunca vai organizar a vida financeira dele. Não vai, porque ele sabe que toda vez que ele precisar, você vai estar ali oferecendo, emprestando, ajudando, passando a mão na cabeça, cuidando das dívidas dele. Então, assim, chega uma hora que você tem que falar com a pessoa assim, cresça, resolva os seus problemas sozinhos. Eu não dou conta de continuar te carregando nas costas. Eu não dou conta de resolver sua vida. Então, vai resolver suas coisas. Tem hora que isso até ajuda a pessoa a crescer. Tem uma história muito engraçada, muito interessante, não é nem engraçada, interessante do Silvio Santos, que eu li um dia, ele falando que um dia ele procurou ajuda com um funcionário que trabalha com ele. Eu até esqueci o nome do funcionário que trabalha com ele. Rock. O Rock. Ele procurou o Rock tinha um restaurante e o Silvio Santos pediu um emprego lá, na época quando ele era bem novinho. E o Rock negou esse emprego para ele. Ele estava precisando demais, mas demais mesmo. E aí ele começou a vender coisas na praia, porque o outro negou. E aí foi justamente com essa venda dessas coisas na praia, foi que eu descobri o talento dele. O talento dele para fazer negócio, para crescer na vida. Hoje, ele dá emprego pro Rock. Hoje ele dá emprego para ele. Hoje ele é um dos homens mais ricos do país. Então, quer dizer, foi justamente esse não que o Rock falou para ele, foi que ajudou ele a crescer. E eu vi um depoimento dele agradecendo o Rock por isso. Né? Agradecendo a essa pessoa por isso. Então, muitas vezes, o não que a pessoa fala comigo me ajuda como diz o aperto faz o sapo pular, né? Me ajuda a crescer, me ajuda a desenvolver, me ajuda a me tornar uma pessoa melhor. Faz com que eu descubra o meu potencial, faz com que eu descubra minhas qualidades, né? As minhas características, as minhas virtudes. Então, muitas vezes você falar um não pro seu filho, você está ajudando muito mais ele do que eu falar sim para ele. Você está ajudando o seu filho a crescer, a ser uma pessoa capaz, a ser uma pessoa que luta, que enfrenta a vida, que tem coragem de enfrentar. Então, assim, melhor, uma outra coisa, né, como eu estou falando aqui da história do Silvio Santos e do filho, uma das coisas mais interessantes que tem nessa história é que você melhora a autoestima da pessoa. É outro ponto importante quando você fala não para o outro, é que você melhora a autoestima dela. As pessoas pensam muitas vezes que o não prejudica a autoestima, pelo contrário. Muitas
muitas vezes ele melhora a autoestima da outra pessoa. Então, assim, quando nós estamos bem com a gente mesmo, é muito mais fácil também você dizer não. Quanto mais autoestima você tem, mais fácil é você dizer não para o outro. Então, pensa assim, se eu tô falando sim para todo mundo, será que a minha autoestima tá tão boa assim? Que eu não dou conta de falar não para ninguém? E aprenda a valorizar-se como pessoa e compreender que quem gosta da gente realmente, Darley, quem gosta pelo que a gente é, tem que gostar da gente mesmo quando a gente não faz o que ela quer. Mesmo quando a gente não faz o que a pessoa me pede. Então, assim, é importante você entender que você nem sempre tem que estar à disposição do outro. Né? Jesus Cristo, no segundo mandamento, Deus fala com a gente o seguinte: amai ao próximo como a si mesmo. Eu não posso amar o próximo mais do que eu amo a mim mesma. Eu tenho que amar o próximo no mesmo nível que eu. Se eu estou fazendo uma coisa para o outro que está me prejudicando, eu não estou sendo honesta. Eu não estou cumprindo nem o segundo mandamento, porque eu não estou me amando. Eu estou amando só o outro. Então eu tenho que amar o outro na mesma quantidade que eu me amo. Faça ao outro o que você gostaria que fizessem para você. Esse é o grande ensinamento da vida. Esse é o maior ensinamento que a gente tem que aprender. Respondi? Isso, certinho. Obrigada. Obrigado. Bom, Rosa, então estamos chegando no final do nosso programa, suas palavras finais, mas antes, deixa eu aproveitar aqui para só destacar o abraço da galera. Oba, que bom, eu adoro essa parte. Eles estão participando com a gente aqui, pessoal da MC Construções. Que gracinha. Marcos, a Karine, o Paulo, o Rubens e o Sarna. Obrigado, meninos, amo vocês. Rogério Cantagalo está participando com a gente. Rogério, menino de troféu, de diploma, obrigada. Os meninos aqui da cidade de Abaeté, mas estão fazendo entrega hoje em Pompéu, o Marquinhos e o Léo Lurdinha. Obrigado, meninos. Dá um abraço dos pompeanos aí pra nós, um abraço pra vocês, viu? Com muito carinho. O Juninho das entregas também da Coopera Abaeté, ouvindo o programa. Juninho, obrigada, viu? Muito obrigado vocês todos aí, os meninos. O Marley tá pedindo pra você mandar um abraço pra ele também, tá ligado? Marley, um abraço com muito carinho, viu? Pra você também. Então vamos lá, fica à vontade aí. Faça as suas palavras finais. Palavras finais e depois tem seus abraços também. Tem também. E esses aí que você me deu agora, né? Falou pra eu mandar. Pois é, Dali e amigos ouvintes, né? Uma coisa interessante, nós temos que começar a pensar que cada vez que você fala um sim pra pessoa e você quer dizer não, você está se desvalorizando e você está adoecendo. Você está dando mais importância às outras pessoas que a você mesmo, como eu falei. Amar ao próximo como a si mesmo. Toda vez que eu falo sim o tempo inteiro e querendo dizer não, eu crio uma doença em mim. Eu começo a criar doenças psicossomáticas. Quantas pessoas entram em depressão porque elas fazem tanto para o outro que elas entram numa estafa mental e física tão grande que aí vira uma ansiedade, e a ansiedade vai crescendo, e a pessoa depois diz que ela não consegue organizar a vida dela. Então, sim, você se desvaloriza como pessoa, você adoece e você não faz bem para o outro. Isso não é uma virtude, né? Como eu falei, isso já está nos mandamentos, é o segundo mandamento. Isso é um desrespeito com a própria pessoa, com você, né? Deixar que as outras pessoas decidam por você a sua vida. Isso não é humildade. Eu falo com as pessoas, a sua vontade, ela é tão importante quanto a vontade de qualquer outra pessoa. Você tem que pensar isso. Amar ao próximo como a si mesmo não é amar o próximo mais do que você mesmo. Né? Eu sempre falo isso com as pessoas no consultório. Aprenda a dizer não, só isso. Né? Não briga, não precisa você dar justificativa, não precisa você brigar, você apenas fala assim, não, filho tem muito isso, né? Principalmente filho adolescente, mas por que é não? E aí você dá uma justificativa e ele não aceita, mas é só por isso? Tem que ter mais alguma coisa, por que não? Fala pra mim por que não. Só isso, fala pra mim. Chega uma hora que você chega pro filho e fala assim, é porque eu sou seu pai ou porque eu sou sua mãe, e é não. Pronto, acabou. Eu não tenho que ficar dando justificativa pra você. Eu não tenho que ficar justificando. É porque eu não quero que você vá e você não vai. Pronto, acabou. Só isso. Né? Então, isso não é ofender o outro. É apenas um não. É comum a gente confundir humildade com humilhação. As pessoas confundem muito as duas coisas. O que é humildade e o que é humilhação. Para ser humilde, a gente não precisa se deixar ser humilhado pelo outro. Não precisa. A pessoa, para ser humilde, ela não precisa se deixar ser humilhada pelo outro.
né? A pessoa tem que manter a postura dela de se defender, a autodefesa. E mais, tem uma coisa interessante. Diga não aos seus pensamentos ruins também. Os pensamentos de preocupação, né? Eles são os piores que você tem que enfrentar na vida. Eles não servem para você. Eu falo que as pessoas, os maiores inimigos que a gente tem, não estão aqui fora, não. Os maiores inimigos estão dentro da nossa própria cabeça. É quando eu chego para mim e falo, eu não dou conta, eu não consigo, eu sou sem sorte, eu não vou fazer isso, eu não dou conta, eu sou uma pessoa ruim, ou eu sou uma pessoa fraca, ou eu não tenho inteligência. Toda vez que você fala não para você mesma, você não está sendo bom com você. Então esse pensamento não serve para você. Você tem que colocar alguma coisa na frente daquele pensamento que te ajude a refazer isso que você pensou. Então, assim, uma outra coisa que você tem que pensar, isso não significa que você também precisa sair dizendo não pra todo mundo, né? Dar a torta e a direito. A pessoa fala assim, foi a Rosa que mandou falar não pra todo mundo. Não, não falei não. Depois vai acreditar tudo na sua conta aí, Rosa. Vai acreditar tudo na minha conta. Então, assim, você não tem que sair e falar não e a torta e a direito pra todo mundo, não, né? Você tem que negar quando é necessário, quando você sabe que aquilo vai prejudicar o outro, quando é necessário, quando aquilo vai te violentar ou vai te prejudicar. E quando você negar, você nega com carinho, né? Tem isso também. Então, assim, não é falar não pra tudo na vida também não, né, Darley? Então, posso mandar os abraços? Pode, à vontade. Os abraços vão para Rosana Maria, para o Gabriel e para a Marta lá na Represa, para Sabrina Josiane, para os professores, todos os demais funcionários, alunos das escolas Frederico Zacarias, do Estadual Dr. Edgar da Cunha Pereira, da Sinec, por terem me recebido tão bem essa semana. 3 palestras eu fiz 3 encontros de bate-papo, 2 no Frederico e 2 palestras no Frederico e uma na Sinec essa semana, então só aí já deu 6, né? Na Sinec eu vou hoje, só aí já deu 6. Então o que acontece? Por isso que a minha voz tá ruim desse jeito, vocês desculpem, viu, gente? É tanta palestra que a voz fica até ruim. Pra Verinha, a Verinha é lá em Paineiras, né? Ela é de Divinópolis, em Paineiras. Seu marido Vanderlei, a Verinha, ela trabalha com economia sustentável, ela tem um brechó, bazar em Paineiras. A Verinha me deu um terço lindo que eu vou usar todo dia, né? Verinha, e ela também mandou uma carta linda pra mim, gente. Eu gostaria até de ler a carta maravilhosa um dia pra vocês, tanto que ela falou bonitinho. Então, assim, Verinha, sou muito grata. Um dia eu quero ir te dar um abraço pessoalmente, com muito carinho, né? Obrigado pelo carinho que você tem comigo. Seu amigo Vanderlei também, seu marido Vanderlei, marido é amigo, né, Verinha? Seu amigo, marido, companheiro, amor, que é o Vanderlei. Para Ariadna, o Pedro Henrique, o Onofre Mecânico, o Ronan, a Cida, Vinícius, o Gustavo, a Mariane, o Meloso, o Tião do Beco, a Tamires, tomara que eu não tenha esquecido ninguém, né, Onofre? Pro Kevin, a sua mãe Francisca, o seu pai, todos do prédio Abaeté Center, onde é meu consultório, são 45 salas, com as 45 praticamente estão todos nos ouvindo, né? Dando eco aqui no... Dando eco, graças a Deus. A Rosângela, minha prima, o Joaquim de Poções, a Marni, minha amiga, ela é cabeleireira, e ela é esposa do Adilson, que é agente penitenciário. Eles têm uma calopsita, aliás, é um calopsita, é um menino. A calopsita chama Tuico, e o Tuico desapareceu. Aí a gente queria saber se alguém tiver com ele, leva ele de volta na casa dela. Ele perdeu, ele se perdeu, voou e se perdeu. Então, assim, o povo lá ama esse Tuico, ele faz uma série de coisas, já é alguém da família. Eles arrumaram uma namorada pra ele, quando arrumou a namorada, ele fugiu. Eu não sei porque, acho que ele não gostou muito dela, não, Darley. E agora nós queremos ele de volta. Se alguém tiver com ele, traz ele pra gente. Pro Carlinho do caminhão da prefeitura, o Flaviano. Fiquem com Deus. Um abraço muito gostoso pra vocês. Até semana que vem, se Deus quiser. Valeu! Obrigada. Tá participando aqui a Claudiene, o Luciano, Ludmila e João Miguel, pro cunhado Geraldo na Carvoaria Pedra Preta. O Cecel também tá participando com a gente hoje. Obrigado pela participação. Lembrando que hoje começa a Bicué Fechou, gente. Hoje, dia 6, tem Paraná. Tem também o Paulinho Degraus do DJ Cabeça. Amanhã tem Marcos, Paulo e Marcelo, ok? Atenção, você que está ouvindo a Liderança FM aí, ó, ouvindo o nosso programa. Ingressos na loja Âncora ou com Rogério Convites 999473838. Biquíni Cavadão, Supermercados BH, tem sempre o BH bem pertinho de você. Bom dia! Nossa. O que você estava me mostrando no celular?
O quê? O que você estava me mostrando no celular? Era o Cecel. Ele ligou. Quem aguenta o Cecel, Nossa, hein? tá toda hora lá. Com Deus, viu? Oh, valeu, viu? Valeu. Tchau.